Nós sempre falamos que o IPTU é um absurdo, que onde já se viu você tem que pagar um aluguel pro estado de algo que você já comprou, porém essa moça aqui pensa diferente, então tá aí o post. Casa quitada não é casa própria, ela pertence ao município. Deixe de pagar o IPTU e comprove. Não existe casa própria no Brasil. Será que casa quitada não é casa própria? Com esse tweet, casa quitada não é casa própria porque ela pertence ao município. Deixe de pagar IPTU e comprove, não existe casa própria no Brasil. Quase 10 mil likes, gente. Estão concordando porque eu e essa pessoa aqui também não estamos. Obviamente que existe casa própria no Brasil. Você tem um imóvel, você tem uma escritura, você compra ele e ele é seu para o resto da tua vida, desde que você não perca ele. Você pode... Para o resto da tua vida, desde que você não perca ele. E realmente, você foi lá, você comprou um imóvel, você tem o documento que diz que ele é seu. Exato. Você tem a escritura que tá no seu nome. E não é pro resto da tua vida, e mesmo que você morra, fica pro teu herdeiro e tudo mais. Pagando tem que os pagar impostos. ITCMD, isso que vem o ponto aí, tem que pagar imposto. Mas é aquilo, não é porque tem um papelzinho que é seu, que ele realmente é seu de verdade. Exato. Você pode perder ele por causa de dívidas. A gente tem uma regra no Brasil que a gente não vai perder por causa de dívidas o seu único imóvel, que a gente chama de bem de família. Mas Exato, então, por exemplo, tomei um processo aqui trabalhista. Eles vão executar meus bens. Se o único bem que eu tiver é o meu imóvel que eu moro, aí eles não podem executar. Exato, Mas já teve outros casos ali, enfim, mas né, a que o regra Brasil, é essa, né? O Brasil até o passado incerto, mas a Exato, regra é essa. A regra é essa. Podem ter exceções, mas a regra é essa, né? Mas tem algumas dívidas que passam por cima desse bem de família, ou seja, esse único imóvel. São elas IPTU e condomínio. E o condomínio, eu vou falar que eu acredito ser muito mais legítimo, que realmente é algo que existe um serviço por trás que tem que ser pago. Por exemplo, aqui tem condomínio porque tem, sei lá, 17 porteiros, tem segurança armado ali na frente, não tem, Renan? Tem, Tem que precisar de estar de olho ali quando você tá entrando no carro, tem as mulheres que limpam, tem 2 piscinas aqui, tem academia, que mais? Tem tanta coisa que eu nem lembro. Salão de jogos, de festa. Tem o jardinzão aqui do prédio, tem aquelas fontezinhas. Brinquedoteca. Então, por conta de ter esses serviços aqui, é normal que tenha um condomínio, e caso eu não pague o condomínio, isso aqui vai prejudicar os outros moradores que vão ter que pagar mais por minha causa. Exato, porque no final das contas é o seguinte, você tá usufruindo de muitas coisas e aí você paga o condomínio. E outro ponto é que é o seguinte, eu tô aqui morando nesse imóvel, o condomínio tá muito caro. Então eu tenho a opção, primeiro, se eu estou pesquisando imóveis pra comprar, não, esse condomínio aqui custa, sei lá, 1.500 aqui no Mateus. Esse condomínio custa 1.500. Não, esse condomínio não cabe no meu bolso. Eu vou ver outro imóvel com um condomínio mais barato. Com certeza. E eu vou usufruir disso, né? Tanto que o imóvel que, quando a gente era criança, bem bebezinho, morava com a nossa mãe, era R$30 de condomínio, que era a moça que limpava lá uma vez por semana. Que o pessoal só dividia ali, a moça que limpava a escadaria, né? Que era o prédiozinho que não tinha porteiro, não tinha nada, era interfone. O condomínio era R$30 só pra escadaria, então você pode escolher aquele imóvel que o condomínio caiba no seu bolso de acordo com a sua realidade. E não vem, que você pode escolher um imóvel que o IPTU é menor. Porém, o IPTU, agora que vem o ponto, você já paga o imposto em cima da sua renda. Da pessoa física aqui no Brasil, podendo ser até 27,5%. Na hora de você consumir, tudo que você consome tem imposto. Você vai comprar um saco de feijão, é 20% de imposto. Você vai comprar um saco de arroz, é imposto. Na hora de comprar o imóvel, aí tem que voltar um pouco atrás, né? Então, quando a construtora levantou aquele imóvel, ela pagou muito imposto em cima do faturamento. Aí quando o primeiro comprador comprou, óbvio que esse imposto já tá embutido. Exato, no preço do imóvel. Quando ele vender, ele vai ter que pagar ganho de capital, mesmo que ele tenha vendido a um ganho de capital abaixo da inflação. Então você já teve que pagar imposto na compra, e ainda por cima tem que pagar um imposto todo ano pra você simplesmente... Não, e na compra tem o ITBI, calma lá, calma. Que o ITBI é o seguinte, pra você realmente ter o imóvel no seu nome, pra você ter a escritura passada pro seu nome, você vai pagar o imposto de transmissão de bens imóveis. Exato, você vai pagar o ITBI. E, por exemplo, tem aqui em São Paulo, se eu não me engano, o ITBI é... Quanto que é? 3%. 3%. Ou seja, 3% do valor do imóvel você está pagando somente pra ter ele no seu nome. Pra depois ainda o Estado querer te cobrar o IPTU. Que não é Estado, que quem cobra é a prefeitura. Sim, a prefeitura, o município. Mas Estado é a entidade, é o governo que a gente quer dizer. A entidade estatal. Vamos terminar de ver aí que a moça tá falando. Condomínio, sim, é uma coisa que a gente vê muito acontecer da pessoa. E é legítimo. Foi o que a gente falou, é legítimo. Seu imóvel porque ela não paga condomínio, então paguem seus condomínios. Mas IPTU, como bem essa pessoa disse,
Mas que seja uma possibilidade, um imóvel penhorado por causa de IPTU não é uma coisa que a gente vê com frequência. Eu acho engraçado que a gente tá aqui falando de uma pessoa que tá vendo a propriedade como algo importante, mas não tá vendo que perder a propriedade por dívida faz parte desse mesmo raciocínio pró-propriedade. Mas aí você tem que ver se é uma dívida legítima ou não que a gente tá falando. Você acredita que o IPTU seja legítimo? É. Que eu já falei porque eu acho que o condomínio é legítimo. Sim. Agora, IPTU, você acredita ser legítimo? Pelo quê, né? Qual que é o ponto, né? Não é porque existe que na minha visão é legítimo, né? Exato. Não é porque tá na lei ali, não é porque tá o papelzinho escrito que é legítimo. No passado, você ter escravos era legítimo. Você registrava no cartório. Você registrava lá o escravo que você tinha. Tá no papel, mas é legítimo? Não é legítimo. Com certeza não é legítimo. Antes que venham falar alguma coisa. Não é legítimo. Da mesma forma que eu vejo que óbvio que não na mesma proporção, mas que o IPTU não é legítimo também. Sim. Verdade. Eu não vou tão a fundo. Vamos voltar e entender o que é IPTU. Deixei até bonitinho pra vocês. IPTU... Imposto Predial e Territorial Urbano. Que é pra conseguir manter a organização da cidade. Mas a gente tem que lembrar que o único imposto que existe não é o IPTU. Tem imposto em cima da renda, imposto em cima do consumo, já tem muito imposto. Não é como se a única fonte de arrecadação fosse o IPTU. Exatamente. E, por exemplo, é engraçado, né? Vamos deixar ela falar um pouco mais aí. O Imposto Predial Territorial Urbano. É o imposto cobrado por quem tem imóvel. O motivo dele ser cobrado é você ter imóvel. O dinheiro vai pro município e vai cuidar. Mas aí ela justificou mal, né? Que não, quando você tem um imóvel, tem que ter uma organização em volta, que tem que ter... e ainda que você pague pelo saneamento, você paga pela energia, mas enfim, tem que ter uma estrutura de ruas e tudo mais. Ela nem entra em detalhe, não, por você ter um imóvel... Ela tá simplesmente falando aquilo que ela falou no começo. Que o IPTU é legítimo sim, quando na verdade ela tá demonstrando que não é. Que é só somente você ter um imóvel que você tem que pagar. Isso aí com certeza é muito legítimo mesmo. E aí tá até no texto dela. Serve para financiar coisas como limpeza pública, asfaltamento de ruas, escolas e hospitais. Calma lá, porque o asfaltamento de ruas, o que eu vejo é o seguinte. Eu pago no apartamento que eu moro hoje 10 mil reais por ano de IPTU. E... há 50 anos não tinha o recapeamento da rua. A rua era uma porcaria. Já teve... o meu carro já raspou centenas de vezes, acredito eu, quando eu tô saindo da garagem por conta dessa porcaria dessa rua. E eu pago 10 mil por ano de IPTU. Tá bacana demais. E não é a única fonte de arrecadação que existe. Esse que é o ponto. Você já arrecadou em cima da renda, em cima do consumo. Já falei aqui 10 mil vezes. Das coisas ali municipais que precisam ser feitas. Se você não paga o IPTU, a prefeitura te cobre. Ela pode sim te cobrar na justiça e isso pode eventualmente virar uma penhora. Desculpa. Isso é um processo longo e a casa não vira propriedade do município automaticamente, só porque você deixou de pagar imposto. Ela pode virar propriedade do banco se você não, calma lá. deixar de pagar o teu financiamento. Mas uma coisa é você perder por conta de IPTU, outra coisa é do banco. Então é aquilo. Mas é um processo lento. Mas aí você perde pro município, caso você não pague o IPTU. Beleza, por mais que seja lento, você perde. Por mais que seja lento, você perde. E se você perde seu imóvel pro banco, é legítimo também. Porque se você perdeu pro banco, quer dizer que você comprou financiado. Se você financiou o imóvel, quer dizer que você não tinha o dinheiro pra pagar. Quem pagou foi o banco e você paga parcelas pro banco. Se você não arca com essas parcelas, se você não tá pagando pelo imóvel, porque você não tem o imóvel... Você assumiu um compromisso com o banco, porque o banco te emprestou o dinheiro. E você não está arcando com esse compromisso feito com o banco. Se não fosse o banco financiando, você não teria como comprar. Exato. Então é legítimo você perder o imóvel pro banco, porque é aquilo. O combinado não sai caro. Na hora de você apertar, que você não aperta não, né? Mas na hora de você firmar o contrato com o banco que você vai financiar, você sabe quais são as parcelas, você sabe qual que é o reajuste, e você tem uma taxa de juros no financiamento imobiliário mais baixo que outros tipos de crédito por conta da própria característica que aí você financia um imóvel. Então é uma dívida longa, caso você não pague, se eu não me engano em 6 meses, eles podem pegar o imóvel para quitar a sua dívida. Leiloar ele. É um imóvel. Ele é imóvel, você não consegue movimentar ele, então se você não paga pra eles conseguirem recuperar, é rapidinho. Não é que nem o automóvel, que se você vai lá, financia, você não paga. Ele é móvel. Ele é móvel, você guarda na casa da sogra, você foge com o carro. Pra eles conseguirem o bem de volta é muito mais difícil. Então, por conta disso, que o juro pra financiar um imóvel é mais barato. Baixo do que um carro. Exato. E aí eu vejo que é legítimo. Agora, com o IPTU, você assinou algum contrato, você não assinou, você é obrigado a pagar. E na minha visão, você é obrigado a pagar injustamente por conta de todos os impostos que já são cobrados a todo momento da população.
financiamento. Ela pode ser penhorada se você parar de pagar o teu condomínio. Na verdade, o governo acaba sendo, no caso do município, mas o governo em geral acaba sendo muito mais bonzinho que muitos outros credores que... É, muito mais bonzinho que O governo é bonzinho. Eu não sei o que está acontecendo com a cabeça dessa moça pra falar que o governo é muito mais bonzinho. Eu não consigo entender realmente. Que o governo, o IPTU não é legítimo. Agora o condomínio é legítimo, o financiamento imobiliário é legítimo e mostra também até a eficiência. Se você não paga pro banco aquilo que foi acordado, eles executam mesmo, tá certo? Agora Se eles não pudessem executar, se o banco não pudesse executar o imóvel que não tá sendo pago as parcelas, os juros seriam gigantescos. teria que pagar muito mais juros. A taxa de juros seria muito maior por conta da inadimplência. A inadimplência é maior, tem que ter juros mais altos. Então o que faz com que você consiga financiar um imóvel, mesmo com o juro alto agora batendo uma Selic quase a 15, a 10, a 11, a 12, é isso aí. É exatamente essa propriedade eles poderem conseguir executar rapidamente. Não, mas o Estado é muito bonzinho, o governo é muito bonzinho. O município é bonzinho. Bonzinho demais, né? Caramba. Você pode encontrar por aí. Não sei se é por má fé ou por ignorância, o pensador de direita, ele não pensa tão longe quanto que vocês pensam. Não, e o pensador de direita, querendo ou não, se você for de direita, se você for de esquerda, você tem que ser contra mais impostos. Você tem que ser contra o IPTU. Isso não é uma questão de direita ou esquerda. E outra, é uma questão de exploração mesmo. E outra, pra mim isso é uma exploração, isso não é legítimo, o IPTU, e eu não me considero de direita. Eu não gosto de colocar, ai, que eu tô numa caixinha, que eu sou da direita, então eu tenho que concordar com todas essas pautas. Ai, que eu sou com a esquerda, da esquerda, então eu tenho que concordar. Eu não vejo dessa forma, eu não me vejo de direita, e pra mim o IPTU é um roubo à população. O IPTU tinha que acabar, IPTU e IPVA tinha que acabar, porque isso é um absurdo. Isso, na minha visão, é algo, como que eu posso dizer? É como se fosse uma escravidão da população, escravidão moderna, você tem que pagar IPTU. O tanto de gente que eu vejo hoje, que, eu vou construir uma casa, eu tenho que construir uma casa menor do que eu poderia, porque eu poderia, o cara lá que tá juntando aos pouquinhos, construir uma casa maior, mas ele não faz isso pra não pagar o IPTU maior, pra comprar um terreninho menor. Sobre isso, me segue aqui pra mais conteúdo. Não sei, na minha visão, ou é má fé dela falar um negócio desse, mas não tem nem porquê, ou é realmente alienação mesmo. Eu também acredito, que não tem como mesmo. Vamos ver os comentários aí. Você literalmente confirmou o que ele disse. IPTU e IPVA são impostos mais absurdos já criados. São uma fortuna. Você não tem o retorno adequado e ainda por cima, se você não pagar, perde seu bem. E você já pagou o imposto da renda, você já pagou em cima do consumo. E você já pagou pra comprar ainda. E você já pagou até no imóvel pra transferir pro seu nome. Resumindo o vídeo da moça, IPTU não tira a sua casa, mas outra despesa relacionada a ela, como o condomínio tira. Mas aquilo, por mais que seja mais difícil você perder a sua casa por conta do IPTU, você perde. Ou seja, como que é? Ou seja, não é seu, você precisa continuar pagando pra ela continuar sendo seu. Qual o problema de pagar IPTU? Velho, uma vez por ano parcelado, enfim. Que talvez, na tua cidade aí, como é que é? É Sarabia todo. E a outra aqui, ó. Acho que é implicação só pra implicar, não é possível que seja tão errado na cabeça das pessoas. Como é criminoso, pra mim é criminoso. Não é nem errado, é criminoso. Ela mesma, essa aqui. Como que é que... O que eu vejo é que às vezes a pessoa que paga baratinho, olha, que eu pago R$1.000 por ano, dá R$100 por mês, não liga. Mas aqui em São Paulo, tem colega nosso que mora na Zona Sul, um lugar grande, que ele paga por ano 50 mil de IPTU. É um aluguel praticamente, um aluguel mesmo, né? Um aluguel como se fosse de um imóvel. E tem gente que concorda, isso aqui é um absurdo. Nossa, doutora, é difícil do pessoal entender aqui nos comentários, cada um exagera o que quer mesmo. Agora é exagero. Exagero. Agora tem que pagar um aluguel pro Estado. Realmente, né? A gente que tá fora, né, Matheus? O pessoal que tá certo ali, concordando com o que o Estado faz. No Brasil, nada é nosso, carro não é nosso, casa. Se a prefeitura quiser ocupar seu terreno, você é obrigado. Também outro ponto, que aqui no Brasil, aqui no Brasil a propriedade tem que ter, como é que é, função social. Caso não tenha, você pode perder. E ainda por cima, caso tenha alguma obra pública que vá utilizar a metragem, o terreno que você tem, você é obrigado a vender. Nem na China. Pode até falar que até tô ruim da Nem na China. Nosso amigo Avelino comentou isso sobre. Que na China existe a questão que sim, a propriedade privada sua tem data de validade, né? Então, por exemplo, você comprou essa propriedade pelos próximos 100 anos. Porém, você tendo essa propriedade pelos próximos 100 anos, teve caso que na China ia construir uma estação de trem e aí passava por um prédio, a pessoa não quis ser desapropriada, falou, não, isso aqui é meu, aqui ó, o papel, minha propriedade pelos próximos 100 anos, faltam sei lá quantos anos, e o trem foi construído entre o prédio, continuou lá. Aqui, então ó, até na China aconteceu isso e aqui no Brasil não é. Então até a China em algumas questões tem mais liberdade que o Brasil. Aqui ó, por exemplo, nesse prédio aqui,
E aqui é vídeo, mas enfim. Ia passar o trem aqui, a galera que não quis vender, ó. Fez o buraco aqui, quem tava nesses andares aqui quis vender e foi. Que mais? Tem mais algumas aqui, ó. A casa, ó. Ia passar a estrada na rua ali, esse aqui não quis vender, ficou lá. Ih, mas essa daí foi demolida, ó. Ficou lá um tempo, mas foi demolida agora, mas enfim. Então tem esse caso aí também. Essa aqui, ó, exemplifica bem, ó. Não quis vender, ó, ficou a casa do cara lá. Mas é a galera que tá sendo extremista aqui, Renan. A moça tá... muito demais, né? O Edu Invest comentou, IPTU é roubar as pessoas simples assim. É o que eu vejo, né? Mas não é todo mundo que tá vendo isso, não. Acho que a gente que tá fora ali que acredita isso. Eu acho impressionante como a culpa é de todos, menos deles. A questão do correio. É, a questão do correio é isso, né? Tá pagando publicidade ali pro camarada fazer turnê dos correios, é isso mesmo.